Irmãos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha na nossa Escola Bíblica Dominical online. Eu sou o presbítero Abraão, quero saudar você, quero te desejar a paz do Senhor e vamos dar então início ao estudo desse livro, Família Guiada pela Fé, de Woody Bauchan. Nós estamos trilhando na lição 8, que tem o título Desfrute os dons sem se esquecer do doador. Mas antes disso, quero convidar você a orar, se apresentar comigo diante do Senhor, para que nós alcancemos misericórdia, para estarmos diante da sua palavra e aprendermos, amém? Senhor, obrigado, porque estamos aqui, Pai, diante da sua palavra é vida, sua palavra é a bússola que nós precisamos para que o nosso coração alcance, ó Deus, a sabedoria. Sua palavra, Senhor, é o manual de prática da vida. Sua palavra, Senhor, contém o seu sim e o seu amém, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou as instruções para as nossas famílias. Muito obrigado que o Senhor deixou as instruções para os filhos, para os pais, as mães, todos nós, Pai. Muito obrigado, te louvamos por isso. Continue conosco, traga a nós, ó Pai, o entendimento cativo ao Senhor, para que nós possamos absorver, Senhor, e praticar aquilo que o Senhor nos tem dado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos no nosso último encontro, nós falamos sobre os dons, né? Sobre o Woody Bauchan, o autor desse livro, ele chama de dons aquilo que Deus nos dá para que nós possamos servir a nossa família. E aí dons aqui especificamente, ele traz os bens materiais, né? A todas as nossas riquezas e ele até, no que nós conversamos na semana passada, ele falou sobre prioridades, sobre quais são as nossas prioridades e que nós possamos, como que nós desenvolvemos essas prioridades. Ou seja, semana passada, provavelmente, ele trouxe à tona o problema, trouxe à tona algumas situações. Hoje, a partir de hoje, na mesma lição, nós vamos trazer algumas orientações à luz das Escrituras, tudo bem? Então eu vou te convidar a ler a sua Bíblia lá em Deuteronômio. Semana passada nós frisamos no verso 12 do capítulo 6. Essa semana, hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 10 ao 15, tudo bem? Me acompanhe então, diz assim: O Senhor seu Deus os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, aí é o texto da semana passada, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É Deus zeloso. A ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Tudo bem? Então, essa aula de hoje, nós vamos tratar sobre algumas medidas práticas que o Woody nos orienta para que nós possamos gerir, exercer os dons que o Senhor nos deu, os dons intitulados por ele aqui, pelo Woody,
como sendo dons, os nossos bens, o nosso patrimônio. E aí ele dá aqui uma série de orientações que ele pontua cada uma delas, e eu te convido a me acompanhar nessa leitura e nessa conversa, tudo bem? Então ele diz assim, na página 222, o título é Um Caminho Melhor. Ele começa falando, o primeiro passo em direção a um caminho melhor é decidir o que de fato é importante, e a partir de uma perspectiva bíblica. Ou seja, antes de tudo, se você quer gerir os seus dons, os seus bens de uma maneira que agrade ao Senhor, né? De uma maneira que você não possa então se esquecer do seu doador, você vai separar o que é importante e a partir disso é que então começa o seu trabalho, que começa o seu ofício em casa, no lar, diante dos seus pais, você quanto filho. E aí ele diz o seguinte, poderíamos ter nos sentado... Antes disso, ele fala que ele já traz uma resposta para a gente. Ele diz que é por uma perspectiva bíblica, tudo bem? Ou seja, para você escolher as suas prioridades, você vai ter que ter uma perspectiva bíblica daquelas suas, para então definir as suas prioridades, tudo bem? E aí ele continua, poderíamos ter nos sentado, escrito que cada um de nós queria um do outro e tentando negociar. No entanto, há muito tempo decidimos que, como seres humanos caídos, o que queremos normalmente é egoísta e não atinge o melhor de Deus para as nossas vidas. Por isso, mergulhamos nas Escrituras e chegamos a algumas diretrizes. Qual a primeira diretriz que ele traz aqui para nós? A primeira coisa, irmãos, é que Deus não se opõe à prosperidade. Deus não se opõe a que nós tenhamos muitos bens. Muito pelo contrário. Ele diz assim, há muitas verdades a serem descobertas em Deuteronômio 6, porém a ideia de que Deus se opõe à prosperidade não é uma delas. Na verdade, baseado no verso 10 e 11, é possível até defender o contrário. O que é que diz o 10 e 11? Vamos lá, rapidinho, irmão, só para lembrar. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês, ele jurou o quê? Dar a vocês terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas de oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos. E aí depois disso, no 12, ele vai dar uma recomendação para que nós não nos esqueçamos ao Senhor. Mas quando o autor cita o verso 10 e 11, é para dizer realmente que Deus não se opõe, muito pelo contrário, Deus incentiva, Deus promete as coisas, sabe? Nós colhermos aquilo que não plantamos, nós possuímos a casa que não edificamos, nós teremos uma terra que teremos cidades, aqui fazendo a promessa ao povo de Israel propriamente dito, vocês vão ter cidades que vocês não edificaram, que vocês não começaram, e isso parte de Deus, né? Dá essa promessa. E aí ele diz assim, aqui nós vemos a intenção de Deus cumprir a sua promessa aos patriarcas, introduzindo os filhos de Israel na próspera terra de Canaã. Ele usa a frase, assim como eu falei, como grandes obras, faz referência a vinhas, olivais, casas e terra. É óbvio que Deus está convidando Israel para viver em prosperidade e não em pobreza. Tudo bem? Aí ele fala, traz para o pai. Como pai, não é pecado prover coisas boas para minha família. Nem é pecado trabalhar duro para conseguir isso. Na verdade, não fazer isso tornaria um homem pior do que o descrente.
é o que diz lá em 1 Timóteo 5:8. Aí ele traz aqui para nós. A questão aqui é o equilíbrio, irmãos. É o equilíbrio de todas as coisas. Nós temos que ir atrás das coisas, dos bens, para conforto nosso, para conforto da nossa família. Mas ao irmos atrás dessas coisas, nós não podemos eu diria, nosso fim último, nosso deleite, não é nessas coisas, tudo bem? E aí ele continua, dá aqui uma segunda orientação. Ele esclarece-nos sobre a idolatria versus a prosperidade. E aí é esse equilíbrio que ele cita aqui, para a gente distinguir uma coisa da outra, o que é a idolatria e o que é prosperidade. Tudo bem? Ele vai e continua falando. A advertência sobre a prosperidade, no verso 12 ao 15, é tão assustadora quanto nos versículos anteriores, que são encorajadores. Moisés declara, aí depois de ter feito aquelas promessas, né, Moisés ele é bem assustador, vou usar esse termo, quando ele vai falar, né, da mensagem completa sobre as promessas de Deus. Ele fala: guarda-te então para que vocês não se esqueçam, quando vocês receberem as casas, quando vocês estiverem morando, edificando, possuindo a cidade que vocês não edificaram, quando vocês estiverem recolhendo as uvas que vocês não plantaram. Ele fala: vocês guardem para que não esqueçam o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Tudo bem? E aí ele continua: a nossa busca por prosperidade pode tornar-se idolatria, se não formos cuidadosos. É fácil ter os nossos olhos focados demais no prêmio. É muito fácil. Esse princípio, aí ele traz uma aplicação na família dele, o Wood Balchan. Ele fala o seguinte: esse princípio colocou nossa família em uma encruzilhada. Tínhamos que decidir o que era essencial e o que era suficiente. Se não tivéssemos chegado a esse ponto, teríamos acabado onde começamos. Se buscássemos a prosperidade sem medo de idolatria, terminaríamos zombando do Deus que nos deu a capacidade de gerar riqueza. Por outro lado, se estivéssemos a prosperidade por medo da idolatria, corríamos o risco de ser ingratos. Israel estaria tão errado em rejeitar a dádiva divina da terra prometida, quanto estaria se adorasse os dons acima do doador. Entende, irmãos? Como é complexo manter esse equilíbrio entre você rejeitar as bênçãos de Deus por medo, né, da idolatria, e que também ou você, em contrapartida, você se entregue, dê primazia aos dons que Deus te deu, aquilo que Deus deu para você cuidar, e se esqueça do seu Senhor, do seu doador, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Aí ele diz: como então superamos a tensão entre prosperidade e idolatria? Primeira coisa é ser um bom mordomo dos seus dons, é servir com zelo tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, tudo aquilo que Deus te deu. É encarar as suas coisas, e de fato as são, do Senhor, como se fossem do Senhor. Entende? É tudo aquilo que você tem, todo
o seu salário, todos os seus rendimentos, o seu patrimônio, tudo, irmão, é de Deus. Tudo é do Senhor. Você é um mordomo, alguém que Ele nomeou, alguém que Ele capacitou, alguém que Ele chamou para cuidar desses bens. Tudo bem? É você encarar, começar por aí, por essa perspectiva, para então conseguir fazer a vontade de Deus. Tudo bem? E ele continua, sendo um bom mordomo dos seus dons. Ele fala assim: Deus concedeu dons a todos os crentes. Além disso, cada pessoa tem habilidades, competências e aptidões únicas. Cada um de nós deve descobrir e utilizar esses dons para a glória de Deus, o benefício da humanidade e o sustento de nossas famílias. Aí ele traz aqui um chamamento para nós termos coragem mesmo de encarar essa ordem de Deus, de perceber aquilo que Deus nos deu e servi-lo da maneira mais correta, livrando-nos da idolatria, livrando-nos de descentralizar de Deus, entende? E aí ele continua falando: imagine um mundo onde Albert Einstein tivesse escolhido ser sapateiro, os irmãos Wright tivessem se tornado advogados, George Washington tivesse trocado a política pela agricultura, Martin Luther King tivesse optado por ser um banqueiro, Michael Jordan, Tiger Woods, pescadores. Que tragédia, ele diz. É de igual modo trágico quando um de nós falha em descobrir os seus dons, talentos e habilidades e aptidões dados por Deus. Pode parecer simples, mas há uma verdade mais profunda aqui. Se faço o que faço, porque se ajusta ao que Deus me deu, estou sendo um mordomo. Se faço porque há dinheiro envolvido, estou no caminho da idolatria. Há uma diferença entre um homem que escolhe e se dedica à medicina porque ciência, serviço e humanidade correm em suas veias, e um homem que enxerga apenas como uma carreira lucrativa. Um está buscando o melhor que tem a oferecer ao mundo, o outro está buscando o melhor que o mundo tem a lhe oferecer. Tudo bem? Então, irmãos, isso nos responsabiliza a ter cuidado, com as nossas motivações ao comprarmos alguma coisa com o dinheiro que Deus nos deu, com o dinheiro que Ele trouxe a nós para que nós, como mordomos, como administradores daquilo que Ele deu, para que nós tenhamos cuidados ao aplicar, vou usar esse termo da economia, vou usar o termo ativos. É como se nós temos que ter cuidado como que vamos aplicar esses ativos que Deus nos deu para investirmos para a sua glória, entende? Então nós temos que, a nossa motivação tem que ser a glória de Deus, acima de tudo. Segundo, o serviço à nossa família, o serviço aos nossos filhos. Você, filho, que tem os seus dons, que tem o seu dinheiro e mora com seus pais, você também tem que pensar e considerar quanto ao seu dinheiro, como que você vai aplicar na sua casa, Não pense só em gastar para si ou se planejar, só receber o meu dinheiro e vou usar da maneira que eu entendo, vou devolver só o dízimo do Senhor e o resto tudo é meu. Não, irmão. Lembre você, principalmente esse conselho aos jovens. Lembre-se do seu Senhor e Ele te chama a ser um bom mordomo. O bom mordomo ele serve. Então, com a graça de Deus, chegue no seu pai, ele vai ficar muito feliz. Chegue no seu pai e fala: pai, eu recebi o meu salário e eu quero ajudar. Esse mês aqui, por exemplo, eu quero pagar uma conta de luz. Pai, deixa a internet que eu pago, sabe? Pai, ou melhor,
pai, ó, o IPVA do carro já chegou, né? Pai, pode deixar que a primeira parcela eu resolvo. Meu irmão, você vai estar glorificando a Deus. Você vai alcançar as bênçãos do Senhor fazendo assim, agindo dessa maneira. Mas vamos prosseguir. Então ele orienta, o Wood Balchan diz assim: prospere como Deus aprova. Ele continua dizendo: há dois aspectos em prosperar, segundo o que Deus aprova. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. No aspecto positivo, Deus deseja que prosperemos. Devemos fazer o melhor que pudermos com o que temos. Se você é um médico, seja o melhor médico que puder. Se você é um encanador, seja o melhor encanador que puder. Não seja preguiçoso. Não engane seu chefe ou a si mesmo ou ao Senhor. Pelo menos não tente enganar ao Senhor, né? O aspecto negativo dessa demonstração é mais complicado. Assim como a prosperidade piedosa, existe também a prosperidade ímpia. Nossa prosperidade deve estar de acordo com a vontade, a natureza e a autoridade de Deus. Tudo bem? Aí ele continua, ele falando sobre si, né? Ele fala: durante meu segundo ano da faculdade, vi a mão de Deus mover-se pelo campus da pequena universidade de artes liberais que eu frequentava. A instituição não tinha uma afiliação religiosa. Na verdade, havia uma atmosfera antagônica em relação ao cristianismo. Apesar disso, um grande número de rapazes e moças estava chegando à fé em Cristo Jesus. Vi inúmeras vidas radicalmente transformadas, incluindo a minha. Uma das minhas memórias mais profundas é de uma conversa que tive com um colega do time de futebol americano chamado Paul. Não é o seu nome verdadeiro. Não é o nome verdadeiro dele, para preservar o amigo, né? Ele diz assim: Paul estava no quinto ano. Ele era alguém uma pessoa muito boa no que fazia, sabe? Ele ia se formar em contabilidade, aliás, administração. E aí acontece que ele falava muito bem, ele se expressava muito bem, ele era um bom aluno. E também, durante algumas reuniões que tinham ao redor da Bíblia, ele então foi alcançado por Cristo Jesus. E aí, irmãos, por ele ter esses talentos, esses dons, ao final da faculdade, ele teve uma boa proposta de emprego, mas também surgiu a ele uma proposta melhor que essa de emprego. Foi uma proposta de uma cervejaria. Ela fez uma proposta muito boa para alguém que estava concluindo o curso. Era excelente para pegar já um cargo muito bom. E aí ficou uma pergunta, né, um dilema no Paul. O Wood ele até destaca aqui, ele fala: havia, no entanto, uma questão mais pertinente para Paul. Aceitar esse trabalho honraria a Deus? Ou, em outras palavras, aceitar esse emprego constituiria prosperar de um modo que Deus aprova? Teria sido mais fácil para o Paul, então, justificar o emprego novo, né, esse da cervejaria. Ele poderia ter falado, por exemplo, uma justificativa padrão que a gente dá. Bem, eu orei para que Deus me abrisse as portas, e essa era uma porta aberta, mas ele não fez. Paul aceitou o emprego que pagava bem menos, que tinha menos benefícios, mas lhe permitia dormir bem à noite. Amém? Então, a prosperidade piedosa, aliás, nem toda a prosperidade é piedosa. Então, nós temos que entender qual que é a prosperidade que agrada ao nosso Senhor, sabe? Bem mais do que aquela que nos agrada e justifica, às vezes, o nosso coração partido, né? Em relação a ter e a ser. Entende?
Aí ele diz, o Wood ele dá a nós esse conselho, devemos constantemente fazer perguntas difíceis a nós mesmos. Perguntas difíceis mesmo, irmãos. Só você e Deus pode conhecer, e só Deus pode te ajudar a conhecer as motivações do seu coração. Portanto, não hesite, faça essa provocação, não hesite em perguntar ao Senhor, ou em perguntar a si mesmo, em sondar o seu coração e ver suas motivações. E ele diz, devemos procurar um conselho sábio e santo. Resumindo, devemos fazer tudo em nosso poder para assegurar que prosperamos como Deus aprova. Tudo bem? Não meda esforços. Se você está em dúvida quanto você é jovem, qual caminho seguir na sua profissão, como que você vai, quais são as suas motivações ao trilhar o seu caminho, a trilhar o seu ofício, não canse, não fique vacilante em perguntar a si próprio, em rever as suas motivações. E ao mesmo tempo, busque em alguém conselho, aos presbíteros aqui da igreja, nós que servimos a vocês no aconselhamento. Procurem diante de Deus, orando ao Senhor, tudo bem? E você, pai de família, que está que está empreendendo fazer tomar uma nova atitude em relação às finanças da sua casa e está em dúvida se isso agrada ao Senhor, ao seu Senhor, troca de um carro, compra de um novo imóvel, sabe? A aplicação de dinheiro em bolsa de valores, Tesouro Nacional, essas coisas. Sonde seu coração, sonde ao seu Senhor, sonde a quem tem cuidado pela sua vida, sonde ao seu discipulador, sabe? E busque e tire todas as dúvidas, até que então você encontre, você possa assegurar que você está sendo moldado à vontade de Deus, tudo bem? E aí ele segue, num caminho à prosperidade, ele dá conselhos a nós. O primeiro é o seguinte, ele continua dando, né? Ele já falou vários, não o primeiro não. Ele diz assim, priorize a sua família. Aí ele fala, ele vai contar aqui, né, mais um exemplo, e aí ele continua, ele vai narrar aqui um fato que aconteceu com ele e Bridget, sua esposa. Ele diz assim, minha família e eu acabamos de voltar para casa após uma viagem familiar. Estávamos assentados na van do aeroporto, indo em direção ao nosso carro para o tão esperado retorno para casa. Enquanto estávamos lá, imersos na umidade de Houston, que nos recebia de volta, não pude deixar de ouvir a conversa que aconteceria atrás de nós. Normalmente, ele não fica, espionando pessoas, porém, dessa vez não pôde resistir. A conversa envolvia dois homens de negócios que acabavam de retornar às suas respectivas viagens de negócios. Um deles estava viajando com a esposa, pois ultimamente sua agenda tinha exigido que ele ficasse fora por muito tempo. Os dois homens fizeram algumas piadas e então começaram a discutir suas respectivas agendas. O cavalheiro, que viajou desacompanhado, disse que viajava 180 dias por ano. O outro, com a esposa, olhou para ela e então se voltou a ele e comentou, é a minha situação. Os dois balançaram a cabeça, confirmando, concordando um com o outro. Em seguida, o homem que viajava com a esposa disse, é por isso que ela veio comigo dessa vez. Ultimamente, não tivemos muito tempo juntos. E aí, enquanto isso, o Wood só observando os dois conversando lá. E aí o outro então respondeu, eu sei do que você está falando. Então a esposa, que estava acompanhada do outro, ela interrompeu, e vocês, têm filhos? O homem assinou confirmando que sim. Nós também, ela respondeu. Então, silenciosamente, eles trocaram olhares e acenos. E aí ele fala, o silêncio, durante aquela conversa dele, que ele estava observando,
Ele falou que o silêncio era devastador. E agora ele traz. Eu não sabia se a minha esposa estava ouvindo aquela história também, isso o Woody falando, até que os nossos olhos se cruzaram. Ela olhou para mim, sorriu, apertou minha mão e pôs a sua cabeça em meu ombro. Foi uma das coisas mais significativas que Bridget, que é a esposa dele, já falou para mim. E ela não usou uma palavra. Com aquele olhar, ela disse: lembra quando você ficava tanto tempo assim na estrada? Com um aperto de mão, ela disse: lembra quando você mudou a sua agenda porque se recusava a sacrificar sua família no altar do seu ministério? E com a cabeça em meu ombro, ela falou: nenhuma quantidade de dinheiro, sucesso, notoriedade ou fama seria digna do que temos agora. Como pregador itinerante, ele fala: ganho a vida na estrada. Logo, viajar não é uma opção para mim. Existem, no entanto, coisas que eu posso fazer para equilibrar minha vida. Nos últimos 5 anos, tenho viajado entre 10 e 12 dias por mês. Tenho um escritório em casa. Participo plenamente da vida dos meus filhos. Ganho menos dinheiro do que poderia e não trocaria isso por nada. Já servi em diversas equipes ministeriais em meus anos de ministério, porém, nos últimos anos, somente aceito posições que me permitam manter minha vida familiar em equilíbrio. Recentemente, servi como pastor docente em uma igreja na área de Houston, porém, pude usar meus dons e capacidades para apoiar a vida da igreja. Porém, no meu escritório, ainda era em casa. Em alguns poucos anos, meus filhos terão ido embora e serei livre para viajar o quanto quiser. No entanto, preciso entender que muitas pessoas poderão pregar pelo país. Nos eventos que escolhi não acrescentar à minha agenda, mas ninguém poderia me substituir como marido de Bridget e pai de Elijah, Trey e Jasmine, que são os filhos. Que desastre eu ganhar minha vida equipando outras famílias à custa da minha. Irmãos, e parece que pela narrativa dele aqui, na época ele só tinha 3 filhos, né? Porque o Woody, ele tem 8 filhos, então... E o interessante é que ele já tinha essa consciência, né? Essa consciência de que o valor das coisas ali, o valor do que era proposto a ele, não condicionava o seu serviço na família, não condicionava a sua prestação àqueles que o Senhor colocou para serem submissos a Ele. E ele continua dizendo: não posso dizer o que não posso dizer o que fazer com a agenda. Isso é entre você e Deus. Posso, no entanto, dizer que qualquer atividade que o leve a sacrificar a sua família no altar da prosperidade não é de Deus. Faça perguntas difíceis. Olha só, de novo ele fala isso. Faça perguntas difíceis a você e dê respostas honestas. Faça escolhas custosas. Esse é o único caminho para andar em obediência nessa esfera. Isso me leva ao que talvez tenha se tornado a questão mais controversa que a próspera família cristã norte-americana que deve encarar. A mãe e aí as questões são: a mãe deve trabalhar fora? Ele diz: quero responder essa pergunta de 2 formas. Primeiro, devemos procurar entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. A seguir, devemos descobrir os motivos por detrás das nossas práticas atuais. Somente então podemos chegar a uma resposta apropriada a essa questão urgente. Tudo bem? Agora ele vai tratar então sobre o serviço da mãe no lar. E agora, falando especificamente para as mães,
em como honrar o chamado, né, em como desfrutar o dom que Deus dá a elas, sabe, de ser mães, de ser mães e como servir ao Senhor de uma maneira que o agrade. Ele traz alguns conselhos também para as mães. Ele fala assim: ser mãe e esposa é um chamado honrado. Eu destaco o que ele diz aqui, ó. Ser esposa e mãe não é uma ocupação de que se envergonhar. Acho difícil afirmá-lo. Não porque não creia nisso, mas porque é difícil imaginar como a maternidade tornou-se tão desfavorecida em nossa cultura. Parece que hoje em dia, irmãos, sabe, é como se fosse errado, é como se fosse omisso uma mulher dizer que ela é mãe, que ela atua no lar, como se isso fosse desonroso. Aí ele diz: não entendo porque essa é uma afirmação dessas é necessária, porque uma mulher deveria se envergonhar do fato de estar investindo sua vida em mudar um futuro, porque uma mulher deveria se envergonhar do seu papel como diretora de operações do lar. Quando foi que começamos a dizer às mulheres que elas não se valorizam quando se recusam a entregar a maior parte da sua vida de seus filhos para os profissionais da creche? Aí ele começa: a vocês, mães, assim, conselhos a todos, mas especificamente às mães. Você só tem uma chance de educar os seus filhos. Se você parar para pensar, o seu filho, às vezes eu, por exemplo, vou trazer a mim, eu tenho todo um planejamento de como que, não obviamente não pensado ainda, mas eu tenho a expectativa de como que serão os meus filhos, sabe? De como que eles serão na sociedade, como eles serão na igreja. Eu tenho esses anseios. Mas a chance de colocá-los em prática eu só vou ter uma, e em específico, para cada um deles. Portanto, o Woody Balchan, ele vai trazer para nós aqui esses chamamentos, né? Ele continua dizendo: nos últimos anos, tornei-me cada vez mais consciente das deficiências da minha vida, resultantes da ausência do meu pai. Muitas lições tive de aprender sozinho. Eu não tinha ideia de como tratar minha esposa e depois os meus filhos. Não tinha ideia como uma família deveria ser. Tive de aprender sozinho. Não pude ser reeducado. Meus pais não poderiam reunir-se e tentar novamente. Uma vez me tornei adulto, acabou. Criar filhos é uma tarefa difícil. E temos uma quantidade limitada de tempo para alcançar esse trabalho de uma vida. Enquanto escrevo esse capítulo, minha filha está terminando o seu último ano de ensino médio. Restam 3 anos para o meu filho mais velho terminar o curso, né, terminar também o ensino médio. Quando essa época chegar, será quase impossível desfazer as coisas que foram mal feitas ou fazer as coisas que faltaram. Claro, eu ainda tenho um relacionamento com os meus filhos. Porém, em geral, a sorte já foi lançada. Não sei quanto a você, mas isso me deixa de joelhos. Quero aproveitar cada oportunidade, cada momento de aprendizado. Bridget, que é a esposa dele, e eu queremos provocar o maior impacto possível enquanto pudermos. Novamente, isso significa que ela, a esposa dele, não possa trabalhar fora. Isso não significa isso. Significa, entretanto, que as escolhas que eles fizerem devem levar em consideração a espantosa responsabilidade deles, que é educar os filhos, que é pôr em prática aquilo que Deus estabeleceu. Lá nos versos, se nós voltarmos no próprio capítulo 6 de Deuteronômio,
no verso que ele fala para encalcar a palavra de Deus na cabeça das crianças, do ensino, sabe? Isso está lá em Deuteronômio 6, 7. 6, 7 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine elas o quê? As palavras de Deus, os ensinamentos, os preceitos do nosso Senhor. Tudo bem? E aí ele continua: você não pode ter tudo, e você não precisa ter tudo. E aqui ele deixa mais um chamamento a todos os pais e mães. Ele diz: você é um título, você não pode ter tudo e você não precisa de tudo. Tudo bem? Ele fala que cabe à família decidir como lidará com as escrituras e as suas próprias circunstâncias. Sabe, a luz, lembra que a gente conversou lá no início? Sobre a partir da escritura é nós vermos as nossas prioridades, a partir dela nós vermos as nossas motivações, e aí ele fala, cada um vai lidar com as escrituras e as suas próprias circunstâncias, e aplicar as suas necessidades, cada família vai fazer assim. E ele continua, a questão final, porém, é nós, por exemplo, trazendo aos pais e às mães, ao casal, nós dois trabalhamos porque precisamos ou porque achamos que a nossa casa não é grande o bastante, ou o carro não é novo o bastante, ou as nossas contas não estão gordas o bastante. Se for o último caso, vocês passaram dos limites. É aqui que nossos filhos são sacrificados no altar da prosperidade. É aqui que os nossos filhos nós na condição de pais, vamos perder a graça de educar, a graça de orientar, a graça de participar da vida dos nossos filhos. É aqui que as advertências de Moisés ecoam pelos salões da história. Qual é essa advertência? É o verso 12 do capítulo 6, que diz: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Tudo bem, irmãos? Então, façam esse juízo. Vocês, à luz das Escrituras, façam aquilo que ele orienta lá atrás. Façam um teste de honestidade, sabe? Perguntas difíceis para si mesmos. Vocês deem respostas honestas para si mesmos e façam escolhas custosas no serviço aos seus filhos, porque é honroso ser mãe, é honroso ser pai, é honroso abdicar-se das coisas, dos nossos desejos pelas coisas em serviço a eles, sabe? É honroso você recusar uma oferta de trabalho que tire o seu tempo com seu filho, sabe? É honroso, Deus se agrada disso. E aí ele continua com o tema: uma vida desperdiçada nunca aliás, e aqui nesse último trecho ele diz: uma vida investida nunca é desperdiçada. Irmãs, principalmente as mães, reis, grandes políticos, grandes governantes, grandes homens de Deus, grandes profetas, grandes pastores, saíram dos cuidados de mães sábias, de mães que investiram nesses ministérios, de mães que acreditaram na ordem de Deus e deram então sua vida para servir aos seus filhos. Ele traz aqui um trecho que é verdade, irmãos, é verdade. Aqui, ó. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Irmãos, a influência de uma mãe na vida de qualquer um de nós é algo incomparável. É algo que marca nossas vidas. Muitas pessoas acontecem aí
Acontece que às vezes as pessoas não, em alguns casos, as pessoas não têm mães, não tiveram ali o contato com a sua mãe, mas a figura, sabe, mas a figura de mãe, ela influenciou nas condutas dessas pessoas. Tem inúmeros aí, inúmeros casos de pessoas que ou não conheceram as mães, ou alguém cresceu órfão e alguém, outra pessoa, com piedade, com graça, se compadeceu dessa criança, então criança, e transformou o futuro dessa criança. E transformou aquele futuro que outrora seria de morte, sabe, de rebeldia, de pecado, sabe, de devassidão, e por causa do amor, e por causa dessa graça de você cuidar, investir todos os seus recursos intelectuais, os seus recursos financeiros, os seus recursos emocionais para a formação de outro, isso é muito honroso. Isso também se aplica aos pais, em gerir isso tudo, em aconselhar, em ajudar a mãe a fazer isso. Isso é mandamento de Deus para nós. Isso é mandamento de Cristo para nós. E, obviamente, não quero falar isso e desprezar a você, mulher, que quer atuar na área comercial, que quer trabalhar, que quer trazer recursos para sua casa, que quer glorificar a Deus também com seus bens. De modo algum, não quero tirar esse crédito. Mas, ao mesmo tempo, quero deixar aqui um chamamento a todos os pais e mães no geral. Cuidem dos seus filhos, invistam na educação deles, na educação cristã. Invista em forjar o caráter de Deus, de Cristo Jesus nos seus filhos. E isso parte das nossas escolhas, irmãos. As escolhas de como vamos gerir o nosso dinheiro, como vamos gerir o nosso tempo, os nossos recursos. E dá tempo. Ah, mas o meu filho já é adolescente, meu filho já está quase saindo de casa. É verdade, já posso até concordar com você que você já tenha perdido algumas oportunidades, mas ainda dá tempo. Volte-se ao Senhor. É o que Moisés diz no verso 12. Lembre do seu Senhor. Volte-se a Deus. E se, meu irmão, se você está no erro, se você se encontra falhando nessas questões, volte-se ao Senhor. Volte-se a Deus, porque Ele tem promessa de bênçãos para nossas vidas. Bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos emocionais para as nossas vidas. E não se engane, a presença de Deus, a vontade de Deus, nela a paz, nela a alegria, nela nós somos completos, quanto família, como cristãos, quanto igreja. Tudo bem? Então fica para nós essa lição de hoje. Quero orar com você, quero pedir graça a você. Você que já tem a sua família, você que está planejando ter a sua família como eu, se coloque diante de Deus e peçamos graça. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse período que estivemos juntos. Pai, é com muito temor a Deus, é com muito zelo pela Tua obra, pela Tua palavra, para que ela se cumpra em nós, que nós oramos a Ti. Senhor, pedimos graça e misericórdia para o nosso proceder como maridos, nosso proceder como esposas, como filhos, Senhor. Que o Senhor possa graciosamente, ó Deus, estar nos alcançando, Pai. Ó Deus, eu estou perdido se o Senhor não estiver comigo. Cada um de nós está perdido, Pai. Está como se cego fôssemos. Estamos, de fato, se o Senhor não estiver conosco. Portanto, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante dos seus ensinamentos, da sua palavra, querendo ser mordomos, ó Deus. Ensina-nos a te servir com os nossos bens. Que jamais, ó Deus, o possuir seja o centro da nossa vida, Pai. Mas que seja Cristo Jesus, que seja o Teu Evangelho, o parâmetro para as nossas vidas. E que a partir disso, Senhor, nós possamos desfrutar uma vida de paz, uma vida boa, uma vida que Te glorifique, ó Deus. É o que eu Te peço.
agradecido, e abençoa os meus irmãos. Dá a cada um deles graça, força necessária para seguir ao Senhor. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, pela paciência, e até mais. Um abraço a todos.